Muito boa noite e seja bem-vindo ao programa Em Debate. Hoje vamos de novo falar da criminalidade, a nova onda de criminalidade que está a assolar a capital do país e também está a preocupar todo o país. Vamos falar também da importância da educação formal e dos valores éticos na prevenção da criminalidade e a segurança pública. Vamos, portanto, aqui colocar ênfase na prevenção e ver como é que os poderes públicos, o município, o Estado, estão a assumir a sua responsabilidade neste campo, também a família e a sociedade civil. Para o programa temos como convidados, tenho a doutora Lígia Fonseca, advogada. Muito boa noite, doutora Lígia. E deste lado tenho o doutor Redi Wilson, que é sociólogo. Boa noite, Redi. E tenho o doutor Edmilson Garcia. Muito boa noite. Edmilson, que é presidente da Associação da Escola de Futebol da Chada Grande Trás, é FAT desde 2012, portanto uma associação que trabalha na promoção social de crianças e adolescentes da Chada Grande Trás e arredores e também transmite valores através do desporto e tentam também fazer algumas transformações nos jovens. Eu sei também que é catequista, voluntário na Igreja Católica da Capela da Chada Grande Trás. A todos boa noite e obrigada pela vossa disponibilidade. Vamos dar início à nossa conversa, ao nosso debate. Eu sei que neste espaço já falamos muito da criminalidade. A minha colega que estava a dirigir este espaço, a Nazaré Barros, já tinha trazido por aqui este tema. Nós hoje vamos tentar uma abordagem, tanto pôr o dedo na ferida um pouco e também ver essa importância da prevenção, particularmente da prevenção primária. Eu começaria deste lado com o Wilson, o Redi, e uma pergunta para todos, para já. Como é que vocês estão a analisar neste momento o fenómeno que está a preocupar todos, particularmente aqui na capital, a criminalidade na praia, o seu crescimento, as características desta criminalidade, desta violência e desta insegurança que está a afetar a praia? Boa noite, obrigado pelo convite. Tive cá, na verdade, há pouco tempo para falar sobre este mesmo assunto. Nós, quando olhamos para a criminalidade, é preciso dizer que as pessoas tendem a fazer uma análise curta e diz que a criminalidade está a aumentar, né? O que acontece, isto não é um fenómeno isolado, é um fenómeno global. A violência tem diminuído ao longo do século. O que acontece é que a partir dos anos 60, na Europa e nos Estados Unidos, houve um processo de aumento da criminalidade ou da violência urbana. Este processo chega a Cabo Verde no finais dos anos 90, chegou à América Latina nos anos 80, não é? E a partir de finais dos anos 90 nós começamos a reparar um gradual aumento da criminalidade, que chega o pico mais elevado no biênio 2015-2016, depois foi recuando e novamente avança, e neste momento, quando nós olhamos para os dados criminais, reparamos que estamos na mesma fase que aconteceu, por exemplo, entre os anos 2007 e 2009. Estamos nesse período, portanto, um pouco abaixo dos 20 mil casos de ocorrência por anual, isto falando das queixas. Portanto, não é um fenómeno novo, fala-se de picos, mas no fundo são vagas, e esta vaga começa em 2010, como eu disse, uma outra vaga tinha começado em 2015, vai-se falando de vagas, mas as vagas quer dizer que na verdade estamos perante uma criminalidade que já tem praticamente 20 anos, né? Mais ou menos. Agora, o que muda? Estamos num processo mais complexo. Eu, quando comecei a estudar isto em 2008, que algumas pessoas falam do processo da tuguização, né, que falava-se dos thugs, não é? Mas a partir de 2012 eu comecei a verificar que havia uma hibridez. Portanto, já não era aquela criminalidade de bairro, de bairro contra bairro, que é uma coisa que existe na história cabo-verdiana, zonas contra zonas, mas que entra a questão de armamento. Isto acontece nos anos 2000, que torna mais violento, como é evidente, mas é algo, as rivalidades de zonas sempre aconteceu em Cabo Verde, mas era uma coisa territorial.
não é? Era uma coisa territorial. Mas depois começa-se a verificar que há de facto essa hibridez e mistura também elementos já de componente de crime organizado, propriamente dito, e de gangues de rua sofisticado. Então, e neste momento é muito mais complexo, porque estamos numa realidade de jovens que, quando eu comecei a estudar, eram miúdos de 6, 7 anos. Eu lembro quando andava pelos bairros naquela altura, muitos miúdos que eu vejo hoje são miúdos que tinham 6, 7 anos. Uma complexidade de uma situação que já não é territorial. Está a trazer preocupação. Sim, traz preocupação, mas, sempre teve. Neste momento, independentemente dos números, nós podemos falar que é um novo pico que estamos a viver e que está a preocupar as pessoas, ou é mais do que isso? Eu não falava de pico, como eu disse, eu falo de vagas. É uma nova vaga, mas quando eu falo de vagas, é um processo que tem acontecido pelo menos desde os anos 2003, para não falar dos finais dos anos 90, e não é pico porque não aumenta. Na verdade, houve um aumento de 2010 a 2020, ou seja, 2020 2021. Portanto, eu não falava de picos, mas de vagas, porque picos parece que é algo anormal que acontece depois, mas é um processo que vem de longe. Uma análise para já, no início, só para percebermos um pouco e para situarmos um pouco do fenómeno, mas o que realmente convém é falar da situação que está a preocupar a população. Doutora Lígia, a sua percepção, para já, numa primeira análise do fenómeno? Com esta análise feita pelo REDIC, nós temos tido ao longo destes últimos, digamos, 30 anos, momentos em que a sociedade se depara com este fator da criminalidade mais presente, mais divulgada na comunicação social, através de 3, 4 episódios que se tornam mais dramáticos, quer por deles resultarem mortes ou ferimentos graves, e alarmam mais as pessoas. Mas quando me convidou para este programa e tive a preocupação de me preparar relativamente ao mesmo e consultando os jornais, a comunicação social, tudo o que nós conseguimos encontrar online, verifiquei que efetivamente tudo isto que nós estamos a viver em 2019 estávamos a viver também esta mesma preocupação e recuando um bocadinho mais o mesmo fenómeno. É precisamente isso. Há momentos em que a sociedade tem alguns fatores que aumentam esta prática do crime. Eu achei interessante quando diz que a violência, em termos mundiais, globais, tende a diminuir. Quando eu faço assim uma análise, e repare, eu faço isso muito em termos de percepção, vale o que vale, não é? Como cidadã, no meu dia-a-dia e acompanhando o que se passa na sociedade e no mundo, o que eu verifico é que, ultimamente, nós temos estado em situações em que há mais violência e até que se cultiva essa violência. E alguns artigos que eu tive a oportunidade de ler demonstram precisamente isso, que o ser humano, de algum modo, nós cultivamos a violência. Se olharmos nos espaços em que estamos, quer a nível político, se olharmos um espaço que é muito seguido pela população, porque agora a comunicação social transmite, que é o espaço da Assembleia Nacional, nota-se que há uma postura, não digo que é uma violência física, mas é uma violência, dizes uma coisa, eu tenho que te dar o troco. E poderá estar a ter impacto. E sinto que isto também, nas pessoas em geral, acontece. Às vezes até penso que as novas tecnologias, o facto de todos nós termos um telemóvel e utilizarmos, que também é uma fonte de disseminarmos esta violência, porque muitas vezes o que eu não te consigo dizer cara a cara, mas quando estou a comentar ou a fazer um post, transmito essa violência.
E temos situações, há casos, em que a violência depois física é originada por esta violência verbal que, se tivéssemos frente a frente, não, talvez fosse mais contida, mas quando escrevemos através das redes sociais é mais solta, mais desinibida, mais violenta. E por isso eu acho que temos a tendência para estarmos um bocadinho mais violentos. Pelo menos é a percepção que eu tenho da sociedade em si. O Edmilson Garcia poderia dar a sua apreciação. Para já, vamos ter ao longo deste programa ter a oportunidade de falar desta violência, desta raiva que os grupos, que os jovens exteriorizam de uma forma que ninguém entende. Portanto, é a banalização da vida, portanto, atiram com tiros e uma pessoa não percebe essa raiva que deixam para fora. Mas, para já, qual é a tua apreciação antes de colocarmos a reportagem para ouvir também outras vozes do terreno? Bom, antes de mais, para agradecer... Uma voz do bairro que está perto também do... Exato. Antes de mais, para agradecer também o convite. Eu, relativamente à questão em si, na altura que eu recebi o convite, eu fiquei a pensar o que é que eu vou dizer de novo, que já não se tinha dito. Eu, particularmente, estou a trabalhar mais na questão da prevenção da violência desde 2010, 2012. Se calhar essa prevenção primária mesmo. Exato, porque não se mudou muita coisa. O que nós estamos a ver agora já tínhamos visto há muito tempo. Sobretudo numa perspectiva do bairro em si. E quando o Redi fala da questão do pico, eu concordo, porque nós notamos com estas questões diariamente. E esta cultivação da violência também concordo, e nós deparamos todos os dias na escola, nos locais em que as crianças estão a presenciar, e depois a criança reflete e nós não conseguimos compreender. Eu dou só um exemplo. Ainda nós temos a questão do castigo da criança cometer alguma coisa na escola. Ele vai ficar, se calhar, em casa de castigo e vai ficar 3 dias e por aí vai. Que é uma outra forma também de cometer violência com estas crianças e mostrar que nós não conseguimos sentar para conversar, nós não conseguimos sentar para corrigir, mas estamos sempre disponíveis para castigar de alguma forma. Então, o que nós estamos a ver agora tem muita culpa na nossa incapacidade enquanto sociedade de conseguir resolver ou pelo menos minimizar isto há 10 anos, e o que nós estamos a ver é a consequência desta nossa incapacidade de conseguir, de certa forma, ter esta atitude mais preventiva. Mas neste momento, Edmilson, o que é que acha? Acha que o problema continuou da mesma forma? Ou sentes que há um fenómeno que está a preocupar um pouco mais as pessoas? A minha percepção que eu tenho é que o que escandaliza, se calhar, é o tipo de violência que nós temos. E a consequência dela, diretamente, estou a falar sobretudo da questão das mortes que nós tivemos nestes últimos dias. Mas a questão da violência em si, ela nunca diminuiu para níveis que nós consideramos razoáveis. Esta é a questão. E esta é a verdade. Nós vamos pedir ao realizador para colocar uma reportagem que eu fiz e que ouvi, portanto, algumas pessoas do bairro de Achada de Santo Antônio, as pessoas que estavam na rua, e também o presidente de ex-reclusos, Outro Rumo. Portanto, nesta reportagem vamos ter outras opiniões que poderão nos servir também para continuar este debate. A cidade da Praia vive por estes dias sob o signo de uma nova onda de violência e criminalidade. Numa entrevista à TCV, dada há alguns dias, o especialista em segurança interna, José Rebelo, ajuda-nos a entender um pouco certos questionamentos. Se estamos perante uma nova onda de criminalidade ou se não é um fenómeno que tem vindo a crescer desde 1996, quando a Polícia Nacional passou a divulgar dados mais concretos sobre a criminalidade. De acordo com Rebelo, há que questionar se trata de uma nova onda ou se trata de uma onda que tem vindo a crescer nos últimos 20 ou 30 anos e está a ter hoje aspectos concretos
que preocupam a sociedade cabo-verdiana. Rebelo também questiona até que ponto as políticas públicas têm sido assertivas e defende mais prevenção primária. Segundo José Rebelo, nos últimos 30 anos, a criminalidade passou de 10 mil casos em 1996 para 31 mil casos em 2016 e em 2021 baixou para 28 mil casos. Mas deixando os números, o certo é que a realidade deste ano 2022 espelha muita preocupação. 3 homicídios destes últimos dias e o registro de vários outros crimes estão a aumentar a preocupação de todos no país e mais precisamente na capital. As vozes dos bairros não escondem essa preocupação e confirmam o nível alto da insegurança. Ao percorrer uma das ruas da Chada Santo António, em menos de 5 minutos, registramos estes testemunhos. Realmente é uma situação nossa, do país, e concretamente da cidade da Praia. Um dos problemas fundamentais, nós temos de ver se o problema está realmente naqueles que estão a desestabilizar a nossa situação ou se não somos nós os desestabilizadores. Ok, esse é um problema a ser averiguado. Peço aos estudiosos, aos que são peritos nessa matéria, para fazer um trabalho. É preocupante e porque não está-se a resolver os problemas. Não, acha que o dedo não está sendo colocado no lugar certo? Não está não. O país tem que pensar e ver se está a colocar o dedo. Porque se a solução não surge, é porque o dedo não está colocado. Eu tenho que pensar nisso. Acha que os programas que têm sido aventados, os programas preventivos, não têm sido direcionados para os grupos de risco, os chamados grupos de risco? Viu algum programa que foi dirigido e que se tocou em alguém? Que tocou em algum grupo? Nós também temos de sentir isso. Eu tenho de sentir isso. Mas realmente temos de dizer que há necessidade de tocar exatamente nos problemas. O problema é, primeiro a justiça tem de se compor. Justiça quer dizer, não posso mandar na justiça. As leis têm de se compor, as leis não estão corretas, penso eu, para solucionar problemas. Mas não podemos solucionar os problemas só com leis. Portanto, isso não é solução. Então, todos nós temos de pensar nesse problema. Nós estamos a fazer um apelo realmente para uma boa convivência na paz. Ora, eu vou dizer, quando falou aqui nesta rua, eu tenho criado um clima de paz aqui junto da capela. Sim, senhor. Ainda a televisão não chegou lá nenhuma vez. Para dizer às pessoas, nós estamos a ver este tema de paz. Fez onda de crime, meninos estão a tiro à toa, meninos estão a sair de escola, estão a tiro. Quem está ali diariamente. Quem está falando? Está ali, tiro para ali, aquele da tiro não está caminhando casa. Aquele mata, apanha a faca, e a questão apanha a faca ali, se não se está com toca o companheiro de ano. A não se não está perigo, é para ajudar. Não quer para acabar com que coisa que o mundo está frio, o mundo está cansado. Está bem tempo a tempo, mas é ocasião de festa, a gente está sabe informar diariamente o que está acontecendo. Mas cada vez que vem o mesmo que está fora, então houve violência, principalmente agora na hora de festa, tinha violência que mais ou menos se o governo podia tomar medidas para olhar coisa que está acontecendo na Cabo Verde, porque o nosso Cabo Verde é pequenino, é pobre, para tomar medidas, para organizar, para olhar coisa que está fazendo com tudo que é delinquência que está na Cabo Verde. Porque antes é que era assim, porque que Cabo Verde volta, fica assim, pobreza nós é pobre, que é o problema, mas se não vive sem violência, não está vivendo direito, mas com violência daquela maneira ali, o povo cabo-verdiano fica tudo com medo, e mesmo quem que está fora para bem viver ali, ou para bem passar férias, fica com medo de bem bom. Cada vez que se está ouvindo má notícia, que se está ouvindo tanta violência na Cabo Verde, é difícil para quem que está fora para bem, mesmo para turistas é que é bom. Nunca tenho de ver uma hora me sofrer, nunca tenho de pôr, porque tem um filho que ele mata que ele tiro que ele mata na porta que se põe, a minha sofrer aquela que não está para pegar na mágoa. Depois que eu tenho 26 anos. Eu matei no mês de junho, na porta da Casa Pai, 5 de junho, ano passado. E tem 8 anos morto. Foi naquelas trocas de tiro? Naquelas trocas de tiro lá em militar. Justiça funciona? Justiça funciona, está tudo pegado, está tudo na cadeia. Estão todos na cadeia e quando saem, que oportunidades têm para se sentirem inseridos? Vamos ouvir o presidente da Associação Outro Rumo, ex-reclusos, Joaquim Martins. A mim, o que me interessa para hoje, em primeiro lugar, é que jovens, maiorias, se terá uma oportunidade. Ora, quem se fala uma oportunidade,
é de condições mínimas. Nem é caso, por exemplo, como és recluso quando que me saí de cadeia e ainda fui entregar para mim mesmo, porque aquela não está falando com 10 de prisão, porque a minha cadeia com 16 anos de idade. Quem devia saber estudava, mas me saí com 17 anos, me tive um ano e tal preso. Então, mas a mim, de meu onda falando bem de parte de família. E naquele dia, durante o tempo que me estive lá, nunca sinto mas ser trabalhar para logo para ser bem inserido na sociedade. E depois a sociedade tem aquele outro lado, tem aquele tabu, tem aquela discriminação. Então, os reclusos sempre estão hoje, sempre aquele mesmo hoje, estou jovem, mas nunca que muda. Então, mas a mim, quem sei, que vou buscar uma oportunidade. Joaquim Martins conta como entrou no mundo do crime e foi parar a cadeia. É questão de influência. Logo em começo a ter influência, vai para a escola, em vez de estudar, vai para estudo, bata e sei para ali com colegas, não bata beira-mar, não vai sei para Platão, não começa a fazer esse pequeno cabeça isto, toca na campanha de casa dos outros, então lá mesmo tem um desentendimento entre companheiros, então sempre fica um rancor. Então de lá está também se para, está a ouvir um grupo para ali, um grupo para lá. Está aumenta. Hoje minga pode ir em Cachorro, hoje minga pode ir a Safena, hoje minga pode ir a Vila Nova, para morar cozer, para morar só de bem uns que não tive alguns pequenos conflitos. Está falando, fulano, então já bem. A minha semija foi semija budão hoje, então a mim também pode deixar aquele coisa em branco. Então está crevinga. Então amanhã já budão de uma forma, já budão facar, a minha gente pensa na matou, você está pensando na joia pistola, para comprar para mesmo para matou, me mesmo sem que ter dinheiro, não prefiro barroba para ter acesso de pistola mais rápido. Então já é ali aquele ponto. Então está sentindo ali também, mas jovens está sentindo um bocadinho vago. Porque às vezes os jovens terminam esse estudo, mas que tem coisa pega nele. Uma hora que hoje que dá uma visão para de que área de estar, não está não só está dinheiro, está falar, mas está investido na que essa tiga, porque já bona o grupo outro rumo, quanto és recluso, quantos jovens que estavam na cadeia que sei que estão? Nesse momento ali, o grupo próprio tem 16 integrantes. A maioria de que 16 é ex-reclusos. Que essa formação que está dada para jovens, está chegando a jovens que saem de cadeia? Se me fala a senhora que ali nunca tem olhar. Por exemplo, nós, dentro daquela associação ali, nós que te ajuda a companheiro. Com o nosso esforço, com os nossos pequenos, não te ajuda a companheiro. Às vezes não te chega naquela instituição, por exemplo, Ministério de Juventude, o Ministério de Justiça, o Ministério de Inclusão de Família. Então nunca é que ser correspondido na hora. Mas tem um verbo para aquilo, mas porque tem aquele verbo. Por exemplo, agora se ali, já sei, você está ex-reclusos todo dia, pode falar todo dia. Inclusive hoje naquele conversa aberta ali, são um que se acompanhando. Mas sem necessidade, é logo para ser entregado. É precisa de uma carta de condição, ainda hoje é franquinho, mim precisa de uma carta de condição. Outros que eu tive falar, é franquinho, a mim precisa de uma eletricidade. Então, quando o Buda jovem, essa oportunidade, essa vai ser comunidade. Então, ali, ondas de criminalidade, tem diminuir porque jovens a ser ocupado. O presidente da Associação Outro Rumo, Joaquim Martins, é da opinião que alguns programas para inclusão social e formação profissional não têm contemplados muitos ex-reclusos. Explica. A maioria de jovens que estão para a cadeia é que tem um ano de escolaridade sustentável. Outros têm quinta classe, outros têm terceira classe, os que têm saída para esse. Então imagina, naquela classe ali, que alternativa. É que esses pequenos informação prático, canalização, eletricidade, e pladur, teto falso, e outros que podem dar resposta para a comunidade, que fosse jovem ser ocupado. Então, tem 16 jovens na associação que esperam resposta, é isso? Não, aqueles 16 jovens de associação, alguns trabalhinhos, que esta luta para ser sobrevivência. Mas nenhum turista precisa de uma formação. Mas a nossa preocupação nesse momento ali é de que os jovens que que têm conhecimento de associação, mas existe, a associação de ex-reclusos existe, então automaticamente essa começa a cobrar a associação. Mas precisa de uma carta de condição, de uma formação. Então a associação que tem aquele fundo para corresponder àquela. Você como voluntário, como que suporta a associação? Como que você sobrevive com a associação? A mim que como voluntariado, a mim está fazendo porque não há chamado de fazer. Porque se não passar, não está cometendo desconstrução, hoje não está construído para construção. Mas, sabe, necessidade de pessoas está falando mais alto.
necessidade de pessoas a crescer correspondido na hora. Então, como voluntariado, não está sofrendo junto com os ao mesmo tempo, porque... Necessidade financeira, claro. Necessidade financeira. É que a questão é que você está falando, se toda uma pessoa tem um pequeno, se um mínimo condições, a minha está falando, um mínimo condições, chega a fim de mês e ele é obrigatório, tem um cesta base, que ele não, tem um mínimo condições. Pode ser um passe para trabalhar, ou pode ser um passe para estudar, ou pode ser um trabalho próprio, porque nesse momento, a hora que aceita, gente banal. Nesse que quer entrar no mundo de crime, ele automaticamente tem que entrar no mundo de crime. E não tem aquela situação também de maioria jovens, que se deixam influenciar, que é muito mais pequenote. Então, já a hora que sai um ex-recluso de prisão, então ele já ia ter mais experiência para aquela. Então ele tem mais revolta porque está falando, ninguém está sendo entregado, nem sei bem a sociedade, para mim só estou jogando aquele mesmo hoje. Então está sentindo aquele outro que está ali, não está fazendo mais isca, para não poder fazer mais criminalidade na base. Um gosto de jovens cada vez mais pequenotes na crime, meninos de 14, 15 anos. Vou falar de 14, 15 anos, mas é meninos de 13, aliás, é meninos de 11 e 10 que veio. Então já ali não tem meninos já que você entra na onda de criminalidade séria. Significa que é meninos que sabem pescar durante a escola? Tem maioria, porque tem escola nesse momento ali que tem problema de conflitos de grupos. E é nesta linha de dar a sua contribuição na construção de uma sociedade de paz é que o Quinzinho, como é conhecido, esteve na Escola Secundária Constantina Semedo, em São Filipe, numa palestra de prevenção. Junto dos alunos, deixou o seu testemunho sobre as razões que o levaram ao mundo do crime. Uma mensagem construtiva que, segundo a subdiretora Jacqueline Carvalho, tem sido prática deste liceu que neste momento quer apostar na prevenção. O objetivo daquela conversa aberta ali, houve testemunho de que os outros ex-reclusos, foi mais o intuito de prevenir alunos, de sensibilizar, de consciencializar a ato de criminalidade que se ocorre na sociedade, de prevenir e também pensar mais alerta. Que os ex-reclusos foi esses testemunhos de coisa que está fazendo antes na sociedade, está dando o caçador. E eles vai para a prisão, que já gosta de esse direito. Eles criam essa associação, eles criam apoio, eles criam ajuda às escolas, não só a escola Constituição Cimento, outras escolas também de praia. E em jeito de conclusão, fechamos a reportagem com algumas recomendações do ex-recluso e presidente da Associação Outro Rumo, Joaquim Martins, que, segundo diz, o controlo da situação tem sido feito basicamente à força de muitos investimentos policiais e ações reativas, o que não tem surtido efeito desejável. Para esse trabalho, para seja certo, não está querendo para expulsa nas associações, que de bairros, que é também diretamente ferida, é a ser correspondido. Aquele verbo, aquele gasto daquele verbo é que está a ser à toa, porque já essa vai ser correspondido para tal e tal e tal. Então, talvez isso também é a diminuir. Ou seja, botou umas pessoas que está falando que trabalham naquela área ali, mas apenas é só teoria, prática leve. É pessoas que estão no terreno. Pessoas que estão no terreno, tem um monte de técnico ali, mas a hora que eu chego naquele técnico, também muitas mais no gabinete do que no terreno. Então, já ali, como que aquela onda ali termina? A nós nunca está contando com, por exemplo, nós não está falando, nós é aquele ferramenta básico para chegar naquele momento certo, para chegar lá naquele pessoa diretamente, porque nós não está falando a mesma linguagem. Nós não temos entendido companheiro melhor, porque a hora que ele é dar oportunidade e continua na criminalidade, então já está falando assim, não, a bobo dado, mas boca aproveita. Então, portanto, ali que lei tem que ser implementada. Então, você cria mais policiamento, você implementa mais lei, mas tem um investimento pouco com aquele que mês. De religião não está falando, mas deve ter mais ação também na comunidade. Mas a igreja mesmo sei mais, sociedade mesmo e sei mais. Por exemplo, não tem uma sociedade que está critica, só critica, mas muito acomodado. Sim, mas muito acomodado. Coisa que vou em si, a boa como sociedade, coisa que vou tentar outra faz para a boa comunidade. Daquela questão mesmo de trabalho sem salário. Como voluntariado. Está fascinante. Naquele momento, você está a construir para a minha família. Mas como tentar a fazer algo errado, tenho um exemplo também. Uma reportagem que, portanto, deixa-nos muitos elementos que podemos aqui, portanto, continuar a conversa. Como é que viste esta reportagem
e portanto, que dá-nos também um retrato real. Eu sei que também tu és um sociólogo do bairro, quase todos os fins de semana estás com as associações, com os grupos de bairro e deixa-nos os elementos para vermos como é que podemos falar desse trabalho de prevenção e para que as políticas públicas também possam ser mais assertivas. Não, a questão aqui, pronto, eu conheço Outorumo já há algum tempo e outros Outorumos da praia, não é? Pronto, eu faço pesquisa e numa lógica também, nos últimos tempos, mais virado também para a intervenção, o que me permite ter essa rede e que permite também compreender melhor essa realidade. Porque, de facto, a doutora Lígia falou uma questão ali que é importante falar. A violência física é apenas aquilo que nós vemos. Há muito que eu trabalho a questão da violência cultural, o ambiente da violência que fala, e o ambiente simbólico, a questão que o Quinzinho fala da discriminação, da estigmatização. E nós temos que ver que nós vivemos numa sociedade que não é só nossa, não é só a sociedade cabo-verdiana, mas, sobretudo, a sociedade cabo-verdiana que tem dificuldade. Nós temos uma sociedade que as pessoas têm dificuldade em tirar a sua revolta com palavras. E às vezes é preciso dar, não é? E isto nós aprendemos em casa. Nós temos uma socialização da violência em casa. Não é? Isto é verdade, não é? Portanto, isto é problemático e não tem-se trabalhado muito nessa lógica. Da questão de como trabalhar, como prevenir a violência simbólica, como prevenir a violência cultural, o ambiente da violência que nós vemos, que não é de hoje. A sociedade cabo-verdiana foi construída na violência, isso é um facto. Todas as sociedades coloniais escravagistas são assim. Mas houve um momento que parecia que foi domesticado, a violência foi domesticada, e de repente explode. Nós falhamos enquanto sociedade, de facto. Mas com todos os programas que estão sendo investidos... Mas lá está. A grande questão é esta. Falou-se aqui, por exemplo, só para ter uma ideia, entre 2005 a 2017 houve um aumento de 394% no sistema de execução penal, prisão. Nós somos prisão em massa a partir de 2010. Diminuiu? Não. Nós tivemos investimento de 160% de segurança pública, tivemos de política judiciária 125%. Não se investiu na prevenção, investiu-se 218%. O que falhou? Nós continuamos a insistir no erro. Nós continuamos a dar, neste momento, o erro que demos há 10 anos atrás. E qual é esse erro? Que é fragmentação, projetos fragmentados. Não há uma orientação. Investe-se em projetos. Tem razão o presidente Outorumo quando diz que eles são peças fundamentais. São. Portanto, disse que não nunca dá conta. Acha que nesse aspecto também há falhas? Portanto, não, precisamente aí é que há falhas. O programa não tem estado a chegar mesmo onde deve chegar? Ou... Chega mal. Por exemplo, em 2019, quando fazemos o perfil da juventude, na recomendação está lá aproveitar esse perfil, não para executar, mas para ajudar a pensar, porque são de facto street workers, são pessoas que já viveram e estão no bairro. Em 2019 está na recomendação do perfil da juventude. O que é que se fez? Nada. Porquê? Porque há muita estigmatização. As associações comunitárias podem não ter uma capacidade analítica, podem não ter e não têm muitas delas, mas eles estão lá. Então é preciso um trabalho de colaboração. Isto não está sendo feito porque, infelizmente, nós temos uma sociedade hierarquizada. As pessoas têm a vontade de mostrar protagonismo. O que eu é que mando, o que eu é que sei. E este é o grande problema. Não é? E depois isto não dá oportunidades aos jovens. E esse é o grande problema, de facto. Doutora Lígia e o Edmilson, nesta linha, o que é que vocês acham? O Heidi tocou aqui também num assunto interessante, que é essa hierarquia e esse trabalho de gabinete e esse não contar com os que estão no terreno e que podem também ajudar nesta orientação das políticas de prevenção que muitas vezes não chegam. Os programas que são montados, portanto, não tocam nos lugares onde devem tocar, ou pelo menos não estão a tocar.
Não, eu não diria que não estão a tocar. Se calhar não estamos a ver os resultados que gostaríamos de ver. Relativamente às associações, o Edmilson pode falar muito melhor do que eu relativamente a isso, mas eu também estou ligada a várias associações. Faço parte de algumas e trabalho com outras. E o grande problema das associações, para começar, como disse o René, não fazem análise, não têm essas competências e nem lhes cabe fazer isso. Devem ser mais instrumentos de execução, parceiros na execução das políticas. Mas também temos que olhar que muitas vezes as associações surgem assim por uma vontade espontânea de uma pessoa que acha, bom, agora vamos criar uma associação aqui e quer os apoios para trabalhar naquele projeto inicial. Mas quando é uma associação muito específica, como, por exemplo, Outro Rumo, mas que é uma associação de ex-reclusos, é claro que é muito mais difícil. Não pode trabalhar sozinha. Por exemplo, quando eu ouço esta reportagem, o primeiro ponto que me chama grande atenção, quando ele me diz os reclusos, os que estão na cadeia, não têm formação. Têm terceira classe, têm... Nem sequer... Tem terceira classe, já estão com 16 anos, porque só podem estar na cadeia se já têm 16 anos. Sim. Antes disso, não podem. E, portanto, deviam ter a escolaridade obrigatória. Sim. Completa. E nem sequer têm. Então, nós temos que perceber e atacar este problema do abandono escolar. Perceber, a escola está a responder ou não está a responder? Os dados mostram que até ao quarto ano, ou até o oitavo ano, sim, nós temos uma frequência de escolaridade com relativo sucesso, na ordem dos 90 e tal %. E a partir daí, principalmente os rapazes, abandonam a escola. Então, o que é que provoca isso? Abandonam a escola quando estão a entrar na adolescência. Naquela fase, e nós não podemos dissociar os fatores sociais dos fatores biológicos, dos fatores psicológicos. É naquela fase do se conhecer, do se revoltar, da sua afirmação, que muitas vezes estes jovens não encontram uma resposta. Mas, doutora Lígia, nós, por exemplo, estamos com um grupo muito específico, que são os ex-reclusos, e que, de uma forma ou de outra, alguns saem da cadeia e continuam a desestabilizar a sociedade, e toda a sociedade fica desestabilizada. E há um grupo que está a pedir apoio, está a pedir ajuda. Não tem escola, mas devem ter uma saída. Portanto, o nosso sistema prisional, e nós temos ouvido dizer a senhora Ministra da Justiça, a doutora Joana Rosa, a aposta e os projetos e as verbas que estão a ser alocadas na reinserção social. Portanto, não é depois de sair que temos que concentrar, temos que trabalhar enquanto estão na prisão. A prisão não é estar lá para cumprir uma pena, é para cumprir uma pena e no sentido de que o recluso possa depois ser reintegrado na sociedade. Mas acha que isso está a acontecer? Não posso dizer que está a acontecer, e eu sendo advogada não posso dizer que está a acontecer. Agora, posso dizer é que há esta ideia muito correta. Existe o programa. Mas existe este princípio e esta consciência de que é um trabalho que tem de ser feito. Agora, que necessita de ser de meios a serem alocados para esse fim. Desde logo a estrutura a estrutura física dos próprios estabelecimentos prisionais. Repare, quando ouvimos que aqui na praia, penso que no Sal já tem outras condições, mas aqui na praia que está sublotado, então é impossível fazer prevenção ou trabalhar na reinserção quando não se tem os espaços apropriados. Quando há dias nós vimos
uma rusga que foi feita dentro do estabelecimento prisional e tanta droga que foi encontrada. Até suponho que armas, pelo menos a notícia que vimos, isto mostra que a própria infraestrutura e a organização do estabelecimento não está preparada para se proceder a essa reinserção. E, portanto, se não é feito nesse momento, quando saem são pessoas que estão na mesma posição que todos os outros jovens. É reivindicar emprego, é reivindicar oportunidades. Sim. Deixa-me ver o Edmilson. O que é que achas em termos do trabalho preventivo que deve ser feito e que está sendo feito e que sentimos que, de facto, segundo as reivindicações que ouvimos na reportagem, não estão a ter o efeito desejável, pelo menos em algum grupo específico, como, por exemplo, para os ex-reclusos? Não, exatamente. Primeiramente, nós temos que ver a questão da criminalidade como consequência. Algo falhou e depois desemboca nesta criminalidade que nós temos. O que se tem feito até agora é o que se já fez sempre, que é a questão de investir na repressão e por aí vai. Nós não estamos a investir enquanto sociedade na questão da prevenção. Ou seja, nós estamos a fazer a mesma coisa sempre e queremos resultados diferentes, o que não é possível. Nós, por exemplo, a tua associação, que tipo de restauração, que tipo de trabalho é que vocês fazem de prevenção no bairro da Chara Grande Trás e não só? E que sentes que tem tido resultado, uma prática que pode ser partilhada e que pode também servir para outros bairros e até para as instituições? Nós, no nosso caso prático, nós utilizamos o desporto como uma ferramenta que é importante para a questão da prevenção. Sim. Nós utilizamos o desporto porque as crianças gostam do desporto, os jovens gostam, os adolescentes também, e é uma forma de conseguir ter os miúdos juntos, as crianças juntos, e a partir daí desenvolver trabalhos de prevenção, sobretudo na questão da aquisição dos valores sociais, como é que devemos comportar, como é que devemos ver o outro e por aí vai. É um trabalho que nós fazemos, mas também que está a ser feito noutros bairros. Por que é que nós não estamos a ter, se calhar, uma redução que nós desejamos? Porque nós fazemos o nosso trabalho da nossa forma, outra associação faz de outra forma, não há aqui um casamento. Não há uma articulação. Uma articulação, mas não é o nosso papel fazer esta articulação, até podemos fazer. Mas isto tem de partir dentro de uma política, eu digo política pública, mas a nível do país, do Estado. E não... Deve haver uma instituição chapéu que poderá... Ou uma rede, sim, trabalhar em rede, né? Como existe a plataforma das ONGs, poderia haver também uma rede deste tipo de associações que entre vocês trabalhassem isso, porque estar sempre a exigir que o Estado tenha uma intervenção indecida, no fundo acabamos por tirar a mais-valia que estas associações podem dar. Exatamente. Que é precisamente atuarem fora do chapéu ou do controle do Estado e que leva os jovens a mais facilmente aderirem. Exatamente. É porque nós, muitas vezes, a nossa forma de intervir é muito limitada àquela capacidade que as associações têm. Temos muita vontade. Estou a dizer, todas as associações que têm este fim preventivo, mas não há uma capacidade, como o Reidi já tinha falado disso, não há uma capacidade técnica para esta tal intervenção. Eu vou só citar aqui um exemplo muito rápido. No período da pandemia, muitas crianças deixaram de praticar o desporto, porque tudo parou e, obviamente, a associação tinha que virar-se para outras questões, nomeadamente a questão da cesta básica, assistência às famílias e por aí vai. Isso teve um impacto? Teve um impacto direto, porque até então era discurso e há estudos que diz que o desporto é uma das principais armas. Até o Nelson Mandela disse que é uma das armas mais importantes que nós temos para combater a violência, para a questão da promoção social, mas o que nós conseguimos sentir na prática é que, a partir do momento em que as escolas, neste caso de iniciação desportiva, que utiliza o desporto
como um meio, não como um fim. Por exemplo, muitas crianças que até então tinham um comportamento até exemplar, deixaram a escola, não podiam mais praticar o desporto e caíram na violência. E nós, no nosso caso... Isso durante a época da pandemia? Durante a época da pandemia. E nós, no nosso caso, temos alguns jovens que estão presos porque enviraram para o caminho do crime, por exemplo. Estou a dizer alguns na nossa associação em Extra Grande Trás. Mas também sei de relatos em Bantarágua e em outros bairros que também fazem um trabalho parecido com o nosso. Ou seja, estás a falar de jovens que estavam a praticar desporto e que depois enveredaram para a prática? Sim, exatamente. Jovens que estavam no projeto social, assim como o nosso, mas que com esta paragem deixaram de... Ou seja, isto dá-nos uma percepção para ver o quão é importante o trabalho preventivo e agora temos dados, temos números, temos esta prática. Mas como é que acham que se pode trabalhar, fazer esse trabalho preventivo focado nessa tal exteriorização da violência que os jovens estão? Portanto, como é que analisam essa também audácia do poder do crime hoje, que já tomou uma dimensão preocupante? Isto queiramos, quer não, as pessoas, pelo menos algumas que nós entrevistamos, estão a mostrar preocupação. Portanto, uma mãe que perdeu um filho jovem. Todos nós. Eu não sei se vocês já sentiram na pele, já foram assaltados, já sentiram algum sinal de caça-bode, eu não sei. O Redi ou a doutora Lígia. Já, claro, estamos na cidade, claro que já sentimos. Sim. Não foi agora, há 2 anos atrás, a minha filha a entrar em casa do tio, no Palmarejo, chegaram perto dela com uma faca e encostaram para ela dar o telemóvel. Pronto. Imagino como é que isto foi dramático para a miúda, que levou imenso tempo a tentar recuperar. Eu gostaria que nós, quando falamos aqui dos ex-reclusos, há um exemplo tão interessante, infelizmente, da Fundação Johnson, em Portugal, um ex-recluso, e há na internet o filme sobre a vida dele, que saiu desta experiência e resolveu criar uma fundação, um espaço de receber crianças e trabalhar através do desporto, não é? Impedir que estas crianças crianças e adolescentes, seguissem o caminho dele, das drogas, da criminalidade, e que fossem parar a cadeia como aconteceu com ele. Portanto, há estes exemplos de pessoas que dão a conhecer o que fizeram e encontram uma estratégia de trabalhar com a sua comunidade, que conhecem melhor do que ninguém e sabem que através do desporto, toda a gente sabe, muito bem referiu, que realmente o desporto tem tudo, ajuda-nos a libertar as energias, as tais energias da violência. No desporto libertam-se essas energias. Aprende-se a disciplina, aprende-se valores importantes, éticos importantes, como seja a camaradagem, o fair play, a respeitar as regras do jogo, nos jogos coletivos de equipa, a solidariedade entre a equipa. As experiências que eu tenho apreciado de ver estas escolas de futebol, a primeira com quem eu tive relacionamento e não tenho encontrado com ele agora, que é o professor Jedge, que ele dizia, mas eu sou a melhor prevenção que existe contra toda esta criminalidade. Sim. Porque os miúdos todos que vêm para aqui trabalhar têm bons resultados escolares, porque se quiserem jogar têm que apresentar bons resultados escolares. Aqui eu tenho que falar com eles, falo com eles sobre os direitos humanos, sobre o respeitar. Primeiro, direito, respeitar um ao outro, respeitar as diferenças. E aqui são todos iguais. Vamos ouvir o Redi, enquanto sociólogo, nessa linha de abordagem, de uma forma mais virada para a prevenção. Como é que podemos... Eu gostaria que falasse mais desta... como é que se pode trabalhar
Porque eu acho também que entra um bocado da saúde mental dos jovens. Os jovens que estão a matar por matar. Dão caço-bode por dar caço-bode. E parece que têm raiva do outro, raiva das pessoas. E como é que isso pode ser trabalhado? Não, antes... Isso para além da corresponsabilização e da repressão. Sim, sim. Que deve também ser assumido, pronto. Quando se fala muito da recessão, a minha questão, na verdade, é a inclusão. Né? Eu vejo isto não só na questão das pessoas que passaram para o sistema prisional, mas Sim. também pessoas que passaram pela terapia contra a droga, o álcool, que é o mesmo patamar. Sim. As pessoas saem. Mas como incluir alguém que não estava incluído? A questão é esta, porque do ponto de vista estrutural, nós a partir dos anos 80, 90, em Cabo Verde, anos 80 noutras sociedades, nós terceirizamos as políticas públicas, não é? E a partir do momento que nós terceirizamos as políticas públicas, por uma nova ordem mundial que existia, as políticas públicas tornaram-se fragmentadas. Eu não estou a dizer que o Estado é que deve fazer, mas o Estado deve coordenar e fiscalizar. Mas o Estado não fiscaliza nem coordena. Não é? E o que se passou? Investiu-se muito dinheiro. Porque dizes que o Estado não fiscaliza, não coordena. Na prática, o que é que constataste que te leva a... Não, porque nós trabalhamos políticas de projeto. Há um financiamento para um projeto de 2 a 3 anos. O projeto acaba, não há uma institucionalização enquanto política pública. Normalmente não há. E depois o que é que acontece? Eu dou um exemplo muito simples. Até 2008, a cooperação espanhola metia muito dinheiro cá, o projeto Casa, Nós Casa e por aí. A Espanha entrou em crise. A Espanha entrou em crise, o dinheiro acabou. E o Estado não teve capacidade não institucionalizou aquilo. O que é que aconteceu? Os miúdos ficaram na rua. Não é? Claro que depois o nosso caso foi redefinido, pronto, e acabou por ser... Um exemplo concreto, no nosso caso do ICA, não é? Sim, estou a falar de um exemplo concreto. Foi redefinido, mas não com a mesma, com a mesma eficácia que tinha antes. Porque tinham dinheiro, depois deixaram de ter, mas não houve uma política, de facto, nesse caso do Estado. Mas também as associações... lá está, o que o Dr. Lígia falou, as associações também vivem muito do protagonismo, vivem muito individualista, as pessoas querem fazer e fazem porque há um financiamento, não há uma agenda, e isto não ajuda. Hoje o dinheiro está para isto. Cada um quer aparecer mais do que outra associação. Às vezes não é só aparecer, às vezes não é só aparecer, às vezes também tem vontade, como ele diz, tem vontade, mas não tem capacidade. E nós temos um grande problema em Cabo Verde, é que nós não conseguimos trabalhar em colaboração. Falou da prevenção. Nós passamos, a partir de 2017, teoricamente, houve uma mudança de paradigma. Nós passamos daquilo que se chama, no discurso da segurança pública, de política de segurança pública, que é a repressão, prisão, para política pública de segurança, que é chamar a sociedade civil, as igrejas, as famílias, o Estado, tanto o município. A teoria está lá bonitinho, no princípio está lá bonitinho. Está na teoria, ainda está em vigor. Mas na prática... Achas que a sociedade e a família não têm respondido? Não é questão de não ter correspondido. A questão é que nós não sabemos trabalhar juntos. Isto é um grande problema em Cabo Verde. Nós, primeiro temos... Fala-se muito em formação. Temos que formar pessoas para trabalhar juntos. Eu acho que a prevenção começa a trabalhar juntos. O Edi falhou aqui uma coisa importante. Falou do bairro dele, mas eu posso dar exemplo de todos os bairros. Há muitas associações nos bairros a fazer coisas parecidas e não conversam. Como há departamentos de Estado que fazem as mesmas coisas e não conversam. Não, e criam ao lado. Há uma associação que está a fazer e o outro resolve, eu também crio esta associação para fazer a mesma coisa. Isso acontece no Estado também. Então esse é um problema da sociedade cabo-verdiana, das pessoas em Cabo Verde, não é um problema nem do Estado, nem das associações. É um problema da sociedade cabo-verdiana e temos que reconhecer. Todos os relatórios, eu faço muitas consultorias, todos os relatórios é igual. O grande problema, fragmentação, desarticulação. Todos os relatórios, de qualquer área de ciências sociais e humanas estão lá. Nós não sabemos trabalhar. Então, nós temos é que trabalhar juntos, primeiro. Não é? E a prevenção começa ali. A prevenção começa por trabalharmos juntos e
cada associação também, cada associação tem que ter uma especificidade. Não podíamos ter associações também que fazem tudo. Pois não. É o desporto. O outro é outra área. E nós aqui, às vezes, isso acontece também no Estado, parece que estamos a gerir uma taberna. E não pode ser. Então, acho que o problema passa por aí. É ver que há esse problema, é reconhecer, e aí começamos a trabalhar juntos. Quando eu falo da fragmentação de projetos, o que é que acontece? Já aconteceu há 10 anos, eu segui isso há 15 anos atrás, desde 2010 que fez o grande fórum, né? Fez um fórum de segurança, patrocinado pelo primeiro-ministro. E o discurso hoje é o discurso que eu já ouvi há 12 anos, foi em 2010. O que é que falhou? Falhou a execução. Falhou a execução fragmentada. Porque depois não há uma figura. Nós precisamos de uma figura. Não tem que ser o Estado. Não deve ser o Estado. Tem que ser colaborador. Mas o Estado tem que estar. O Estado tem que estar a sociedade civil, como diz o documento que existe. Não é? É uma aliança tripartida. Estado, sociedade civil e a polícia. Mas eu gostaria de pegar nesse ponto também para colocar isto a nível da relação escolas-comunidades. Nós também sentimos que as escolas não estão inseridas numa comunidade e a comunidade não faz parte da escola. Começam logo entre os próprios pais, que muitas vezes não aparecem para participar na vida escolar, mas pior, as comunidades onde as escolas estão inseridas não as assumem como suas. Sabe? E por isso é que às vezes vemos a serem vandalizadas as escolas. Um dos projetos que me deixou mesmo triste foi termos movido mundos e fundos para fazer uma biblioteca numa escola, montar tudo bonitinho e depois ter informação que tinha sido vandalizada. Então, como é que isso como é que é possível? Se a comunidade... Porquê é que os jovens vão vandalizar a escola? Nem foi vandalizada por jovens, ou melhor, não há essa informação. Até hoje não me disseram o que é que aconteceu, mas não foi posta tónica na vandalização pelos jovens. Mas o que eu queria chamar a atenção é que a escola tem um papel muito importante, mas não podemos trabalhar fragmentados. O papel importante que a escola tem e pode desempenhar só produz efetivamente frutos se a família também estiver a participar e a comunidade, o bairro todo, se sentir parte daquela comunidade educativa. Então, isto está identificado. E a grande questão é que diz, mas então o que é que falha? Porquê é que não conseguimos fazer isto? É porque quando não conseguimos fazer isso, os nossos recursos, que são escassos, são mal gastos. Se eu invisto, se eu trabalho... Podemos interpretar, por exemplo, o Padre Constantino deixou aqui uma dica de que será que os jovens é que são os desestabilizadores ou somos nós é que somos desestabilizadores? Porque com essa falta de articulação também, as coisas não chegam. Nós temos que dar o exemplo, nós temos que dar o exemplo, nós temos que assumir o nosso papel. Primeiro, os jovens têm que perceber que são jovens e que os adultos são adultos. Sim. É que muitas vezes também há esta confusão, não é? Nós exigimos aos jovens, mas os adultos somos nós. Nós é que somos os adultos. Então, se eles não cumprem, temos que perceber porque é que não cumprem. O diálogo, este diálogo com a juventude. É importante, quando entras numa sala de aula e o professor tem que ter um momento de diálogo com os seus alunos, seja de matemática, seja de filosofia, seja aula de educação física. Eu não posso chegar à aula e dar só a minha matéria. Eu tenho que conseguir interagir com o aluno e perceber que se eu hoje vou falar, por exemplo, de matemática, posso mencionar
que no telejornal se falou nas estatísticas da violência ou do crime. E através da realidade, da sociedade, entrar na matéria. Quando nós queremos falar de direitos humanos, felizmente houve esta decisão política de não há uma disciplina em que se fala só de cidadania, direitos humanos e de formação pessoal. Isto tem que ser tratado em todas as disciplinas, em toda a escola, desde o porteiro até ao pessoal da cantina, aos professores, ao pessoal de limpeza. Todas as pessoas têm que dar os sinais, têm que demonstrar o que é isto de direitos humanos. Aliás, nos currículos escolares já era a altura de terem, portanto, alguma matéria ligada à prevenção da criminalidade. Isso acontece nas escolas, por exemplo? Eu acho que existe agora uma disciplina que tem a ver com a questão da cidadania, obviamente que alguma coisa... Não, já não há uma disciplina à parte. Existe Chamam de projeto. Um projeto educativo que é transversal. O programa nacional que foi implementado, o programa de segurança interna e cidadania. O quê? O programa que acho que o governo criou. O programa existe, a parte repressiva foi implementada. Mais importante que falar com os jovens da criminalidade, se calhar é falar de outras coisas que evitem a criminalidade. Exato, isso é a prevenção primária. Exatamente. Mas também temos o outro lado que não podemos esquecer, que temos jovens neste momento dentro da sociedade. Dentro da escola também? E dentro das escolas que estão a causar preocupação, estão a praticar determinados tipos de crimes. Estes jovens precisam de tanto têm a repressão, mas também precisam ser trabalhados. Como é que isso poderá ser? Quando nós sabemos que na Chade de Santo António temos grupos, temos jovens terríveis e, por outro lado, têm consciência do nível de crime que fazem, mas, por outro lado, quando são ouvidos, mostram também que querem sair. Mas como é que isso poderá ser? É precisamente perceber o que é que os está a afetar. O que é que os faz abandonar a escola ou ter comportamentos fora do comum, porque nós não podemos esquecer que há, nestas leituras que fiz, encontrei, e o Redi pode-nos falar mais sobre isto, na chamada violência de resistência. Em que o jovem não concorda com o status quo e quer mostrar uma diferença. E tudo o que é diferente é sempre atacado. Então, estes jovens, na sua diferença, quando são afastados, eles têm que criar o seu grupo de inserção. Quando são em vez de serem entendidos, ser percebidos e se tornarem mais um elemento integrado na escola, muitas vezes acabam por ser excluídos. Deixe-me só, para não monopolizar, falar de um programa muito interessante da escola ESAD, que é de música. Um professor chegou à conclusão, de filosofia, chegou à conclusão que conseguia atrair jovens e mantê-los e mudar determinados comportamentos através da música. E é uma forma, portanto, se as escolas, cada escola, eu não acho que haja soluções idênticas para todos, porque os alunos de Miraflores têm um determinado contexto, os meninos do ESAD têm outro determinado contexto, os meninos da escola na Chade de São Filipe têm outros contextos. Então, a escola e a comunidade juntas conseguem perceber, olha, aqui qual é o problema. Há um problema também que nós não podemos ignorar, o alcoolismo. O abuso de álcool, o início do consumo de álcool pelas crianças tem de ser atacado.
muita da violência que nós encontramos, e só aos fins de semana e no fim destas festas, se formos ao hospital, o que é que nós vamos encontrar? Pessoas que foram agredidas na sequência de consumo excessivo de álcool e que aí depois perdem o controle todo. Portanto, o consumo excessivo do álcool tem de merecer a nossa atenção. O programa Mais Vida, Menos Álcool tem de continuar a ser dinamizado e executado, e a lei tem de ser aplicada. Vamos ouvir o Edmilson e depois o Redic, já estamos quase no fim. Ok, não, mas esta questão que a doutora Lígia está a falar, ela não só acontece relativamente às escolas, acontece também relativamente às comunidades. É que as comunidades também, uma solução que se calhar melhor se adequa a uma determinada comunidade, de alguma forma tem de ser também adaptada a uma outra comunidade, porque apesar das questões serem globais relativamente à violência, a forma como ela é praticada e vivida em determinadas comunidades é também distinta. Ou seja, a solução também tem de ser adaptada, e não é uma solução que vai resolver em definitivo e para todas as comunidades, estou a dizer a comunidade porque é onde nós temos este tipo de violência, e adaptar também a questão da solução. As pessoas com aflição também falam muito, para além desse trabalho de prevenção, da presença da polícia, do policiamento. Achas que isso também, neste campo, é preciso um reforço? Ou não é por aí? Não é exatamente por aí. Obviamente que a questão da repressão, a questão do policiamento é importante, temos de ter, mas ela não pode ser a principal solução. A questão é esta. Não é a principal solução, mas enquanto solução deve ser eficaz. Eu penso que nem é solução. Nós, obviamente, nós temos que ter a questão da segurança, a questão do policiamento, mas o que nós temos a ver até agora é que tem sido colocado como a principal solução. Nomeadamente, nós vemos agora o que o governo tem para o próximo ano relativamente à questão da violência, é mais efetivos, mais policiamento por aí, e não há um investimento nesta questão que nós tanto falamos e tanto já se falou, que é a questão da prevenção. Não é que não existe, existe. É a questão da desarticulação. Por exemplo, temos a questão do o governo, quando responde, fala na escola gratuita, fala nos programas de precisamente por isso é que nós temos mais formação, mas a sensação que fica no terreno e a realidade parece que é completamente diferente. É isto que estou a dizer. Há sim ações, nomeadamente a questão da apicultura, que é um programa de levar a questão da música e da cultura para as comunidades, onde as crianças podem também ter acesso a algum investimento ao nível do desporto, mas são desarticulados. Muito incipiente. Exato, e cada ministério faz o seu projeto entre os ministérios. Não há uma articulação. Como é que nós vamos ter? E a tal fragmentação. Sim, porque eu penso que nós temos que ter um projeto que é nacional, que é global, que é do país. E não um projeto aqui do Ministério. Sim, do Ministério, e que quando entra outro governo muda. Não há aqui um projeto sério, que nós todos, enquanto sociedade, temos o nosso papel, temos a nossa cota à parte para fazer. E que proposta é que deixas? É precisamente resolver isto. Nós temos que criar, eu não tenho a solução, claro. Obviamente que não, mas criamos uma política pública que cada ator tem a sua cota à parte, nomeadamente as associações, ou seja, a sociedade civil, os ministérios, a Câmara Municipal e todos os atores que diretamente têm envolvência nisso e que podem também dar a sua contribuição, obviamente levando em conta a questão da família, que também tem de ser trabalhada para conseguir dar resposta. Nomeadamente, nós sempre atribui-se muita culpa às famílias, mas não se pergunta se as famílias estão preparadas para conseguir lidar com esta questão. E se estão também com a proteção
suficiente, porque muitas famílias, a vulnerabilidade da família também muitas vezes fragiliza, né? Exato. E só para terminar aqui uma questão importante. Eu já dei este exemplo, que é a questão se não é necessário, tendo em conta o perfil, as características das nossas famílias, se não é importante adaptarmos a questão do ensino, por exemplo, a questão da informalidade. Uma mãe sai de casa de manhã, só chega à tarde, e a criança vai à escola de manhã e sai ao meio-dia e está livre para fazer o que bem quiser. Não é uma recomendação, é uma sugestão. Sim, não para é adaptar a escola, em vez da criança, por exemplo, sair ao meio-dia, sair... Às 5 da tarde, por exemplo, às 17 horas. Ou se não for assim, esta mesma criança pode voltar à escola, fazer outras atividades. Se não for voltar à escola, pode voltar à associação local da comunidade. Seria um tal investimento a mais na prevenção do que no policiamento. Importantíssimo. Sim, importantíssimo. Redi, tu já participaste em tantas reuniões e eu sei que já deixaste muitas recomendações, porque estás sempre nesse trabalho. O que é que deixarias aqui em termos de proposta? Já foi dito, no fundo, já foram ditas coisas. Portanto, o governo, o Estado, tem feito muito investimento em reforçar o policiamento. Sim, tem feito. Nunca se formou tanta polícia nos últimos 10 anos em Cabo Verde, é um facto. Se perguntarmos às pessoas querem pena de morte e polícia à porta. Isto é verdade, mas também não pode ser. A sociedade vigiada. Não é por aí, não é? Mas eu entendo, sim. Porque as pessoas também, como a senhora disse, pronto. Mas a grande questão, não entrando nessa lógica das soluções, aqui já foram ditas, mas eu acho que nós temos que começar a focar numa questão muito importante na nossa juventude. Temos só um minuto, parece. Porque a questão de saúde mental. A violência é uma questão de saúde pública. E nós até estamos aqui a falar de violência, mas há muitos suicídios em Cabo Verde, na Câmara Juvenil, sobretudo em rapazes. As causas são idênticas, não é? Fez um estudo, por exemplo, em 2017, sobre a violência nas escolas. Esqueceu-se de um pormenor. O grande erro do estudo é que não focou na violência institucional da própria escola. Às vezes o professor humilha. A escola humilha, faz bullying institucional. Não é? Às vezes há bullying entre alunos, a escola não sabe como resolver. Há um conflito que a escola pode resolver, chama a polícia. Não é? A escola tem um gabinete, mas não consegue responder. Até temos a questão da suspensão, o miúdo que cometeu alguma coisa tem que ficar... Há coisas que nós podemos fazer, que já... Agora fala-se em estudos. Está-se a fazer estudos há mais de 10 anos. Claro que é preciso fazer estudos, porque as coisas são dinâmicas. Mas tirar a consequência dos estudos, não é? Mas há muita coisa que já foi dita e que não se fez. Portanto, eu acho que nós devemos, em vez de inventar rodas, temos que ver o que falhou e sentar e refletir que nós falhamos e dizer agora o que é que fazemos. É isso que está a falhar. E aí, sim, de facto... Não admitir a falha é uma das falhas. Não admitir a falha é aí, como diz o padre Constantino, é sermos nós os estabelecedores. E depois fala-se, o lugar da criança é na família. Bonito. Agora, que família? É que às vezes não há família. O problema é isso, não é? E então nós temos que repensar a nossa intervenção. E repensar também o dinheiro, onde é que estamos a colocar o dinheiro? Não, se repensarmos a intervenção, se calhar aquela velha lógica, o Cabral fala, né? Pensar, agir para pensar melhor. É isto. Nós agimos, erramos, agora reconhecemos o erro, pensamos melhor para podermos então intervir melhor. Nunca a violência vai acabar, nunca a criminalidade vai acabar, mas podemos mitigar isto. É isto é que falha. Deixarmos de ser arrogantes. Nós todos, não é apenas o Estado ou os parlamentos e as assembleias. Fazemos aqui assim o que estamos a falar, dá a sensação de que vivemos num momento muito, muito mau. É verdade que o momento que há sinais que nos preocupam muito, mas a ideia que eu tenho da nossa juventude mesmo e da nossa sociedade, que há uma evolução positiva e há muitas coisas que nós vemos os jovens a terem iniciativa
e a ousarem e a darem passos até mais eficazes do que nós às vezes pensamos que é possível. Mas é preciso apoiar esta potência que não está a ser apoiada. Exatamente, nós temos que valorizar, porque o nível de conhecimento, de acesso à informação que os jovens têm, da capacidade de executar, muitas vezes os espaços não acompanham isso, as escolas não acompanham, as comunidades não acompanham, as famílias também não acompanham. Portanto, temos que olhar com esperança, porque temos aqui neste momento muita capacidade, muita competência, como se diz agora, muito potencial, que pode ser trabalhado para afastarmos alguns dos problemas que existem. E como já disse que é a última intervenção, deixe-me desejar um Feliz Natal e que 2023 seja melhor, que não tenhamos que ter esta conversa em 2023. Então eu agradeço. No seu Edmilson, quer deixar alguma Não, última rapidamente para dizer que nós todos temos a nossa cota à parte, nossa responsabilidade, temos que assumi-la e não achar que o outro é o culpado. Quem não tiver culpa que atire a primeira pedra, nós todos temos que assumir a nossa parte. Estou a dizer a sociedade civil, a sociedade no seu todo, e só assim vamos conseguir de facto ter o resultado que nós queremos, que é baixar o nível de criminalidade que nós temos para um número minimamente aceitável. Portanto, temos que ter uma construção também de uma linguagem positiva, não é, Heidi? Uma linguagem de esperança. Sim, é deixar do discurso da carência e da repressão e focar no discurso da potência. É isso que eu falo sempre, porque é preciso reconhecer os talentos, porque depois os jovens frustram. E frustram e vão embora. E se todos os jovens de talento forem embora como estão a ir, e que país é que temos? Exato. É complicado. Mesmo estes jovens que não têm alta escolaridade, mas têm talento. Tem talento para outras coisas. O talento não tem necessariamente. Precisam é de oportunidades. Não precisamos de uma cidade de autores. Não. Precisamos de uma cidade que funcione. E nós temos, o grande exemplo que nós temos é exatamente o desporto. E quantos campeões temos pelo mundo? E quando um jovem é campeão e é referência numa determinada modalidade, nós temos a tendência de ver que a família também melhora a vida e tudo assim. Bem, eu agradeço a vossa disponibilidade aqui para esta conversa, este debate, durante mais ou menos uma hora. E terminamos assim o Em Debate. Espero que este programa tenha contribuído para o enriquecimento do debate sobre a violência no país e que tenhamos também fornecido aqui insumos para a elaboração de políticas públicas nessa área, inclusive no âmbito educacional, no reforço do papel do Estado nesta matéria e conscientização da família, da escola, das igrejas, das crianças, adolescentes e jovens sobre o problema da criminalidade e também sobre a responsabilidade de cada um na construção de um país de paz e também preservação da ordem pública. E é tudo. Desejo-lhe continuação de uma boa noite. Contamos trazer ainda falar um pouco mais sobre isso na próxima semana, com outras vozes, com as igrejas e com outras vozes sobre esta temática. Continuação de uma boa noite. Até para a semana.